Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nessa oportunidade, nós vamos estudar mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, falando a respeito do Espírito Santo, dos dons espirituais em exercício na igreja. Então vamos para a primeira lição, que traz como título "E deu dons aos homens", para o dia 4 de abril de 2021. O texto áureo traz: "Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens." Aos Efésios, capítulo 4, versículo 8. A verdade prática nos comunica: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Então essa é a verdade prática, que os dons são dádivas divinas para a igreja, para que a igreja possa cumprir a sua missão no mundo, até que Cristo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe. Nós vamos ler porque ela é a base do comentário que se segue. Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, observa essa expressão, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, que é servir. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, o que encoraja, use esse dom em exortar, ou seja, em encorajar o outro. O que reparte, faça-o com liberalidade. Aquele que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, versículos 4 até o 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, que é serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém. Até aqui temos lido a leitura bíblica em classe. Os objetivos tem um objetivo geral e 3 objetivos específicos.
o objetivo geral da lição é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. O primeiro subtópico, primeiro objetivo específico é declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. Serviço e ministério é a mesma coisa. O terceiro objetivo específico é informar que a igreja de Corinto ela era problemática na administração dos dons. Ou seja, ela não compreendia direito como que funciona os dons espirituais na vida da igreja. Então, essa lição é para nos orientar a respeito dos dons que Deus deu à igreja. Conforme está no texto áureo, Jesus, ele foi assunto ao céu, mas ele concedeu dons aos homens. São os dons ministeriais, que nós vamos ver mais adiante. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela define os dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum, para o bem da comunidade. Então, os dons são dádivas de Cristo à sua igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13, mostra o propósito, o objetivo, a finalidade dos dons ministeriais, que está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, ou como diz a corrigida, varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, aí nós temos a finalidade, o propósito dos dons que Deus concedeu à igreja. Está em Efésios 4, versículo 11. Os dons também do Espírito Santo fortalecem a igreja para que ela cumpra a sua missão, ou a grande comissão, como os estudiosos intitulam. A grande comissão é a ordem de Jesus para pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pregar o evangelho no mundo. Isso constitui a grande comissão narrada em Mateus 28, 19, Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. Temos lá a grande comissão, que é pregar, evangelizar e batizar. Os dons na Bíblia. Primeiro ponto, nós vemos que no Antigo Testamento, somente os reis, sacerdotes, profetas, juízes é que recebiam o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sobre eles. Então,
eles eram ungidos com óleo e também recebiam o Espírito Santo. Nós podemos ver, por exemplo, como aconteceu com o rei Davi, que ele foi ungido e diz a Bíblia que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e ele passou a ser cheio do Espírito Santo para reinar, para governar. O Espírito capacita o sacerdote, capacitava os profetas e assim a liderança carismática em Israel. No Novo Testamento, diz o mesmo dicionário de Wycliffe que a palavra dom ela aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didomi. Esse verbo representa o sentido ativo da palavra dar em Filipenses 4,15, quando a igreja deu algumas dádivas para o apóstolo Paulo, para ele continuar pregando o evangelho, sendo um missionário. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, os dons eles estão disponíveis a todos os crentes, não apenas a liderança, o pastor, o presbítero, o evangelista, o doutor, o mestre, mas são dons que são derramados sobre a igreja como um todo. É o que alguns teólogos dizem, que no Novo Testamento o dom do Espírito ele é disponível a todas as pessoas, ou seja, ela é concedida ao povo de Deus. É a democratização, que é a palavra que se usa para falar que o Espírito Santo desce sobre o povo de Deus de um modo geral, e não como era no Antigo Testamento, restrito a um grupo de pessoas. Então, os dons do Espírito Santo são dons que o Cristo deu à igreja. Nós podemos ver aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 11. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e doutores ou mestres. É bom saber que esses dons são dádivas de Cristo para a sua igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala a respeito das coisas espirituais. Já em Efésios, ele fala sobre homens dotados por Deus e doados à igreja. O que ele concede à igreja aqui em Efésios 4, versículo 8 a seguir, são pessoas dotadas com o Espírito Santo para edificar a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós temos aqui uma divisão tríplice principal: dons de serviço. Segundo, dons espirituais. E terceiro, dons ministeriais. Essa divisão, ela acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas, na carta aos Romanos, no capítulo 12, 1 aos Coríntios, capítulo 12 e 14, em Efésios, capítulo 4, versículo 8 a 11.
Então, é importante observar que Paulo fala sobre os dons, não é somente em 1 Coríntios 12, mas também em Romanos capítulo 12 e também no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 26, Paulo, ele mostra que quando vos reunis, cada um de vós tem hino, que é traduzido também como salmo, palavra de instrução, tem também revelação, língua e interpretação de línguas. Isso em 1 Coríntios. No capítulo 12, nós vamos mais à frente mencionar mais 9 dons do Espírito Santo. Portanto, Paulo, ele não tinha o objetivo de esgotar o assunto, de exaurir os dons em uma lista única, mas mostrou o objetivo era buscar e usá-los para, primeiro, encorajar, que é traduzido também como exortar, que tem a ver também com parácletos, ajudar, confortar e também edificar, fazer a igreja crescer em todo sentido. Então, encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Pois bem, a síntese, o resumo desse tópico diz que nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes. É democrático, com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Então, é importante lembrar disso. Então, nós observamos que Paulo, ele fez uma lista de dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, que fala sobre a palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e interpretação das línguas. E aí nós temos 9. Em 1 Coríntios 12, 28, temos mais 8 dons espirituais descritos aí em 1 Coríntios, no capítulo 12. E também, 1 Coríntios 12, 29 a 30, tem um total de 7 dons. Se nós formos somar todos eles, dariam mais de 30 dons espirituais citados dentro da literatura paulina. Então é importante saber que há diversidade de dons, não apenas alguns, mas uma diversidade de dons espirituais. Segundo tópico da lição, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Serviço e ministério, eu penso que é a mesma coisa. Mas aqui ele fez essa distinção entre serviço e ministeriais. Os dons relacionados ao serviço cristão. É o que nós lemos na leitura bíblica básica da lição, leitura básica, vai falar sobre Romanos capítulo 12, 3 a 8, onde Paulo ele descreve a respeito dos dons espirituais. Em Romanos 12, fala, versículo 6, o dom de profecia, depois o dom de ministério, que é de serviço,
o dom de ensinar, o dom de exortar, de repartir. Fala da pessoa que ela exorta com liberalidade, liberal, mão aberta. O que preside é aquele que tem o dom de liderança, e também aquele que exercita misericórdia com alegria. Então isso aí também enumera mais 7 dons do Espírito Santo. Assim como um membro do corpo humano, ele depende dos outros para exercer a sua função. Na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. Então existe uma interdependência, uma dependência interna entre os dons do Espírito Santo. Cada um recebe o dom para aquilo que for útil, que for para edificação da igreja, segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo distribui os seus dons gratuitamente ao povo de Deus. Então, aqui em Romanos nós acabamos de ver que Paulo fala sobre o ministério diaconal, o ofício diaconal, a exortação, que é a paráclesis, que é encorajamento, repartir, liberalidade, e também presidir e exercer misericórdia. Todos esses dons são para a edificação da igreja, para o uso em benefício da igreja de Cristo. Segundo ponto, conhecendo os dons espirituais. Paulo diz acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É interessante que a palavra dons, aqui em 1 Coríntios 12, ela não consta do original. No texto grego não aparece a palavra dons, mas simplesmente espirituais. Então Paulo está dizendo acerca dos espirituais, ou seja, de pessoas espirituais. Não quero que sejais ignorantes. Ignorar, não conhecer. Os dons listados em 1 Coríntios 12, que nós já falamos, perfaz um número de 9. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecesse algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Então, Paulo escreve com o propósito de orientar a igreja de Corinto no exercício dos dons espirituais, para que tudo fosse feito com decência e ordem. Não é a pessoa profetizar ao mesmo tempo. Cada um tem o seu momento para trazer a edificação da igreja. Então é muito importante, é bom perceber que cada um pode profetizar, mas cada um na sua hora, no seu momento, para que não haja confusão, mas haja compreensão, como diz Paulo, né? Que haja paz na igreja
do Senhor. Então, muitas religiões que ele coloca aqui, religiões místicas, das religiões de mistérios, há, na verdade, muitas vezes um abuso dos dons espirituais. Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios 14, orientando a igreja como ela deve fazer quando ela se reunir para a adoração. Que ela faça tudo com decência e ordem, cada um por sua vez. E assim, toda a igreja receba edificação, crescimento e fortalecimento. Também, o apóstolo Paulo, ele quer acabar com o fanatismo religioso. Muitos também entram pelo caminho do fanatismo, entram também pelos caminhos de movimentos estranhos e também de muitas heresias em torno desse assunto importante, porém complexo, a respeito dos dons espirituais. Terceiro, acerca dos dons ministeriais, que são os dons onde visa o corpo diaconal da igreja. É dado também, é um dom, a diaconia. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, que foram apenas os 12, os apóstolos de Cristo, os profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, há muita controvérsia em cima desse texto. Muitos acreditam que não existe mais o dom de apóstolo. Outros também negam a existência de profetas. Mas o Novo Testamento ensina que os profetas, eles estavam presentes na igreja primitiva. Por exemplo, Atos capítulo 13 diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, entre os quais estavam Paulo, ou Saulo e Barnabé. Então, a Bíblia fala também sobre o profeta Ágabo, que profetizou em Jerusalém, depois também foi até Antioquia da Síria profetizar. Então, existe o dom de profecia e o ministério profético. Então, é bom lembrar isso, que esses 5 dons aqui de Efésios 4, eles são para a igreja atual. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. Então devemos servir a Deus com amor. É o ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Ministrar é ministério, diaconia, de onde vem também a palavra diácono, que é servo. A síntese do tópico 2: nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Pelo contrário, todos nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros e também de Cristo, para que a igreja, o corpo de Cristo místico, seja edificada pelos dons ministeriais. É necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Então nós observamos aí que a igreja, ela se torna forte e ativa, cheia do Espírito Santo, para servir uns aos outros e também servir a Deus. Então vamos aqui no terceiro ponto: Corinto, uma igreja
problemática na administração dos dons espirituais. Então Paulo notou que estava havendo uma má compreensão, um mau entendimento a respeito dos dons espirituais. Então não havia ordem, né? Pelo contrário, havia desordem na igreja, e Paulo então escreve para orientar os crentes, para que cada um pudesse dar a sua cooperação. Então Paulo escreveu: eu não quero que sejais ignorantes a respeito dos espirituais, das coisas do Espírito, mas que todos possam entender que tudo Deus faz para o crescimento e a edificação da igreja e para o bem comum. Então os dons, eles são importantes. E Paulo diz: busque com zelo os dons espirituais. Quando nós lemos aqui, procurai com zelo os melhores dons. Embora o comentarista diz que não existe dons melhores ou maiores, mas o apóstolo Paulo, ele orienta aos dons, a respeito dos dons. E ele mostra no capítulo 14 que aquele que profetiza é maior, no sentido de promover edificação para a igreja, ao passo que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, a não ser que haja interpretação das línguas. Então, é bom notarmos isso, que temos esse entendimento acerca dos dons espirituais. Então, a igreja de Corinto, ela tinha dificuldades. Paulo escreveu essa carta para corrigir alguns deslizes, meninices, né, na igreja. Diversidade de dons, nós já falamos que existe uma diversidade de dons, não apenas 9, mas diversos dons espirituais que são para a edificação da igreja. Não apenas os primeiros 9 dons, mas também a diversidade deles, como nós vimos em Romanos 12, em Efésios capítulo 4, mostra que há diversidade de dons. Depois vem falar sobre a autossuficiência e humildade. Os dons ministeriais são concedidos aos crentes pela graça de Deus, caris, e não por méritos pessoais, e nem para tornar o crente autossuficiente, mas que ele tenha humildade, né? Humildade. É interessante que o apóstolo Paulo coloca o capítulo 13, entre o capítulo 12 e o 14, temos o capítulo 13, obviamente, que fala sobre o amor, né? A supremacia do amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, sendo que a maior delas é o amor, porque o amor edifica, o amor constrói. Então, Paulo colocou aí entre as línguas e a profecia o capítulo 12, 13, que é o amor. Então vamos chegando aqui para o final da nossa lição. O estudo dos dons de Deus aos homens. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons não são para os nossos dias, são para a atualidade. E não existe na Bíblia nenhum versículo dizendo que os dons
cessaram com a morte do último apóstolo. Não, a Bíblia não tem esse versículo dando base para o cessacionismo. Aqueles que defendem que os dons cessaram na era apostólica, ou quando o último apóstolo, no caso aqui seria João, faleceu. Então terminou a era do Espírito. Pelo contrário, né, os dons são necessários para a igreja, para ela proclamar a multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então, nesse momento, nós encerramos, concluímos esse breve comentário. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e se inscreva, por favor. Deus nos abençoe.